14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, materialidades, literatura, acessos. Este trabalho resultante do relato de pesquisa Circuito da Leitura no município de Codó, desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão, Campus Codó, realizado pelos discentes Tânia Maria Cruz Freitas, Cecília de Araújo Flor e Maria Serginária Araújo Flor, sob a coordenação da professora doutora Cristiane Dias Martins da Costa, que teve como objeto de investigação as práticas de leitura presentes na cidade de Codó. Este projeto buscou responder a seguinte questão: quais são os espaços de leitura existentes e suas condições para a formação de leitores codoenses? Portanto, como proposta inicial, o intuito era de ir até os espaços públicos de leitura, bibliotecas escolares, o Farol da Educação, a Biblioteca Pública e a Indústria do Conhecimento, a fim de analisar como as atividades de leitura são neles desenvolvidas. Contudo, com a suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia de Covid-19, estes espaços ficaram fechados ao público em geral, até o fim do período desta pesquisa, o que requereu uma nova abordagem, que compreendeu duas etapas. A primeira, de caráter quantitativo, foi a aplicação de um questionário online com questões abertas e fechadas aos gestores das escolas públicas da cidade, enviado pela plataforma do Google. A segunda, de caráter qualitativo, foi um trabalho de campo realizado em âmbito remoto em uma turma do 2º ano do ensino fundamental de uma escola particular e, da mesma forma, o acompanhamento de 3 turmas de maternal 2 da educação infantil de uma instituição pública de ensino, para averiguar como ocorreram práticas de leitura literária no ensino remoto. Assim, a pesquisa apresenta caráter qualitativo e quantitativo. Dos 168 estabelecimentos de ensino público do município, segundo dados do censo de 2021, Secretaria Municipal de Educação SEMECT, somente 44 responderam ao questionário, ou seja, 26,19% do total. Conhecer as práticas de leitura empreendidas nas escolas do município de Codó é relevante na medida que saber ler é um requisito essencial para a progressão escolar e, sobretudo, para a formação pessoal e de cidadãos críticos que atuem na sociedade de forma a transformar a sua realidade. Quer dizer, a leitura apresenta-se como conhecimento essencial para todos os indivíduos participantes da sociedade contemporânea, tendo em vista que ela está presente em todos os âmbitos da vida social e privada. E a escola é o lugar privilegiado para aprender a ler e a escrever, bem como o principal espaço de acesso de boa parte da população ao livro. Dessa forma, através do resultado obtido pelo questionário, verificamos que 14,28% das escolas participantes da pesquisa têm biblioteca. As demais, 85,71%, possuem salas de leitura. Quanto às obras que compõem o acervo das instituições, verificou-se que a existência de obras de literatura infantil e infanto-juvenil, paradidáticos e didáticos, assim como de livros teóricos da área da educação e de outras áreas. É válido ressaltar que 2,38% tem somente livros didáticos em seu acervo, enquanto que 7,14% tem somente livros paradidáticos. Tal fato deixa ainda mais limitada e escassa a promoção de práticas de leitura diversificada e especialmente de leitura de literatura significativas nestas instituições que favoreçam a formação leitora e o gosto pela leitura do seu corpo discente. Além disso, 35,7% das escolas participantes da pesquisa não têm livre acesso dos alunos a esses ambientes de leitura. Magda Soares, 2011, fala sobre a importância de as escolas terem um espaço escolar adequado de guarda e acesso à literatura, um local onde os alunos possam atribuir um estatuto simbólico com o livro, uma relação escolar com o livro, que posteriormente será a fundadora da relação do aluno com a instituição social não escolar
escolar, biblioteca, e desse modo se tornarão frequentadores desses ambientes e desenvolverão o hábito da leitura, não apenas para estudar, mas também para se deleitarem no mundo literário. Outros dados relevantes se referem às práticas rotineiras de leitura literária realizadas nestas unidades de ensino. Observa-se que, de acordo com os dados coletados, que na rotina de 21,4% delas são realizadas leitura literária diariamente. E na mesma proporção, em 21,4%, uma vez por semana, em 19%, 3 vezes por semana, e em contrapartida, em 21,4% não inclui leitura literária em sua rotina, e em 16,7% afirmaram ter outra rotina. A respeito da importância da leitura diária, Teberoski, 1996, página 25, diz que essa prática permite às crianças um contato com a linguagem formal dos livros e com o texto escrito, que as motiva a aprender, ao mesmo tempo que condiciona suas aprendizagens posteriores. Com isso, evidencia-se que é importante repensar as rotinas de leitura literária das escolas que ainda não as realiza de forma diária. Levando em consideração o ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19, onde o desenvolvimento das aulas se deu na maioria das escolas por meio das plataformas digitais online, 54,8% dos respondentes afirmaram que com a volta das aulas presenciais ainda há a possibilidade de continuar utilizando as ferramentas digitais, enquanto que 40,5% talvez utilizarão e 4,8% não utilizarão as ferramentas digitais para desenvolver suas aulas ou para auxiliá-las no desenvolvimento delas. O projeto também realizou uma pesquisa de campo no segundo ano do ensino fundamental de uma escola privada do município de Codó, qual não será possível identificar por não termos autorização assinada para a divulgação do nome da escola. As aulas estavam ocorrendo através de reunião online pela plataforma do Google Meet, e essa investigação teve o objetivo de verificar como as práticas de leitura literária estavam sendo desenvolvidas durante o ensino remoto. Dessa forma, somente as aulas de português foram observadas, por ser nesta disciplina onde a leitura e principalmente a literatura estão mais presentes, segundo Soares 2011 aponta. Assim, foi observado o trabalho com variados gêneros literários, orientados principalmente pelo livro didático adotado pela instituição, e foram os seguintes gêneros trabalhados na turma: fábula, cantiga popular, narrativa, histórias em quadrinhos e poema. Esses gêneros foram apresentados aos alunos através do livro didático FTD, com exceção do livro de literatura O Catavento e o Ventilador, de Luiz Camargo, ilustração de Elizabeth Teixeira, que também pertence à editora FTD. Isso favoreceu que fossem seguidos de atividades que privilegiassem as características de cada gênero, questões de interpretação e questões gramaticais. Isso não pode ser considerado de todo negativo, uma vez que os alunos inscritos nos anos iniciais do ensino fundamental ainda estão em fase inicial da formação leitora e escritora. Contudo, há que se ter um cuidado ao se trabalhar dessa forma os gêneros literários, tendo em vista que estas questões devem ser trabalhadas de forma contextualizada para que possa fazer sentido para o aluno e assim ele consiga desenvolver a sua habilidade de ler e escrever de forma adequada. Identificadas as seguintes atividades mediadas pela leitura literária na turma pesquisada: a leitura compartilhada, leitura de análise e interpretação de textos literários, leitura de imagens, leitura de localização de informações e leitura para a fruição. Também foi desenvolvido um projeto de leitura intitulado Ler e Escrever é um Prazer, com a exploração do livro literário de Luiz Camargo, O Catavento e o Ventilador, da editora FTD. Esse livro é uma coletânea de poemas, dos quais alguns fogem à regra da escrita convencional, escritos de forma criativa e colorida, alguns tomando toda a página, com o uso de imagens ou de palavras, formando desenhos ou formas que conversam com a mensagem do poema, conferindo mais movimento e vivacidade à letra.
Magda Soares, 2011, diz que os poemas são gêneros literários mais frequentes nos primeiros anos de escolarização, ao lado das narrativas. Dentre outras possibilidades de trabalho com os poemas, eles apresentam 3 funções básicas, como suporte para a alfabetização, amparo para a leitura em geral e subsídio ao letramento literário dos estudantes. Por isso, sua presença na escola é de extrema importância. Para a culminância do projeto, a professora pediu que os alunos gravassem vídeos recitando os poemas que mais gostaram e uma aluna ficou responsável por gravar um vídeo de apresentação do livro e sobre a importância da leitura, os quais foram posteriormente postados no grupo de WhatsApp da turma. Para Azevedo e Melo, 2011, ler e recitar poemas para os colegas, fazer gravações e assistir vídeos de recitação de poema, compartilhar ou ouvir os poemas preferidos dos colegas, ouvir o professor ler poema, ajuda a promover o desejado ambiente de partilha impulsionador da poesia. Por outro lado, os desafios também estiveram presentes no desenvolvimento de atividades de leitura nas aulas remotas nesta escola, como as distrações presentes na casa dos familiares, pelos animais de estimação, os microfones ligados interferindo nos momentos de fala da professora e por alguns alunos apresentarem dificuldades de leitura e assim não conseguirem acompanhar as atividades por falta de ter um adulto que estivesse os orientando durante todo o momento da aula. A observação das práticas de leitura literária remota na educação infantil se deu entre os meses de abril a julho de 2021 em 3 turmas do Maternal 2, com crianças de faixa etária entre 2 a 3 anos. Durante esse período, a literatura infantil foi trabalhada por meio de vídeos compartilhados ou produzidos pelos próprios professores. Destacamos algumas práticas como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, a leitura dos livros Zeca, o Grilo Vaidoso, de Evan Bessa, Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, Aniversário do Senhor Alfabeto, de Amir Piedade. Conforme Souza, 2011, página 237, a contação de história é importante para todos os níveis da educação, desde a educação infantil, pois desde mesmo esta fase, a escuta de história estimula a imaginação, educa, instrui, desenvolve habilidades cognitivas, dinamiza o processo de leitura e escrita, além de ser uma atividade interativa que potencializa a linguagem infantil.